meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria estarmos de volta outra vez aqui na cidade de Franca, conviver esses 2 dias com vocês. E o tema que me passaram hoje foi o passe e o evangelho, né? Nós vamos ter quanto tempo para falar? 1 hora. 1 hora. Então vamos lá. Aí você dá um tempinho, 1 hora, mas a gente não tem tempo para as perguntas que o pessoal gosta no final do dia. Tá bom. O passe e o evangelho. Quando a gente vai estudar assim um evangelho, você não encontra uma matéria específica sobre o passe. Mas não tem mesmo. Não tem mesmo. Quando você vai estudar, por exemplo, o budismo, você não encontra uma matéria específica sobre o passe. Quando você vai estudar o brahmanismo, lá nos antigos Vedas, principalmente nos livros rituais, que é o Rig Veda, onde que fala do ritual do brahmanismo, quer dizer, o ritual da filosofia indiana, que é o livro religioso mais antigo que tem, não se fala sobre isso, né? Sobre o passe. Tecnicamente não se fala. Só muito depois é que surgiram os livros técnicos, principalmente depois de Mesmer para cá, é que surgiram livros mais técnicos sobre o passe. Apesar de que quando a gente chega lá nas pirâmides, olhando, a gente vê lá a fisionomia lá do sacerdote aplicando o passe, né? Fica claro que ele está aplicando o passe pelas figuras, algumas técnicas diferentes, etc. Mas não tem, quer dizer, texto. Por exemplo, você pega o livro dos mortos do Egito, quem já teve oportunidade, aliás, tem o livro dos mortos publicado em português pela editora Pensamento, não encontra um tratado sobre o passe, né? No livro dos mortos, no Bardo Todol, que é da doutrina tibetana, também não tem. Quando o Felipe disse que eu ia falar sobre isso, eu resolvi, como eu não vi no Evangelho, então eu vou encontrar nas outras religiões. E nessas religiões históricas, as mais antigas não aparecem. Só depois, tecnicamente, que apareceu, então, informações sobre o passe. Aí já estamos no período um pouco, alguns anos antes da doutrina espírita. Aí eu fiquei muito pensando sobre isso, porque eu acho pelo seguinte, porque o passe surgiu quando surgiu o ser humano. O passe ele é tão natural quanto a mediunidade. Quando diz Kardec que quando surgiu o primeiro homem na Terra, surgiu a mediunidade, que a mediunidade é tão antiga quanto a humanidade, o passe também. O passe surgiu com a mãe, né? Quando teve a primeira mãe, teve o primeiro passe. Ao pegar o bebê e fazer o seu carinho e levá-lo no aconchego, isso é o passe. O passe não tem nada de complicado e nós não podemos complicar nada no passe. No Evangelho, é claro, como é que é o passe no Evangelho? Estender as mãos. Então, a mão que é um instrumento do passe. E lá dentro, no seu coração, no seu íntimo, na vontade, a vontade, que está na sede no coração, de doar. Então, quando você tem a vontade de doar e tem um instrumento das mãos, você tem o passe. Se você não tiver as mãos, você usa os pés. Pelos pés, você libera, pela ponta dos dedos, dos pés, da mesma forma, a quantidade de energia como você libera nas pontas dos dedos das mãos. Por isso que ele é muito comum, principalmente em técnicas de yoga, em técnicas de massagem indiana, chinesa, o uso dos pés no sentido de também dar tranquilidade, dar alívio, né, e trazer curas. Mas, então, o passe é aquela forma simples do Evangelho em que ele se encontra tanto em Jesus como em Paulo e como nos apóstolos, que é estender as mãos. E o estender as mãos acompanhado de uma prece, e que pode ser, no caso, hora alta, para poder ser escrita no Evangelho, que é sempre assim: Pai, eu te peço, Deus, eu te peço, que derrame as suas bênçãos sobre ele, de uma forma muito simples, através de um pedido. Não tem mais nada. Todas as outras coisas que se criam em termos do passe são invenções dos homens
em termos de complicar uma coisa que é simples. É um gesto de amor, de uma troca de energia em que você está passando para o outro. Então, a função é as mãos. Então, eu queria estudar um pouco com vocês as mãos e a importância das mãos. O professor Pietro Baldi tem um livro chamado A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Nesse livro, como o próprio nome diz, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, ele faz uma projeção do que nós teremos de bom no futuro, né? E uma das coisas que ele fala em termos de evolução, falando da evolução dos órgãos, ele fala de um instrumento que será muito importante no terceiro milênio, são as mãos. Então ele explica por quê. Diz ele assim, foi com a mão que o homem começou a sobreviver. Porque com a mão ele pegou alguma coisa para levar na boca. Aliás, esse é o primeiro gesto da criança, o gesto freudiano da fase oral, né, em que a criança apanha alguma coisa e leva na boca. Qualquer coisa, você dá um brinquedo, ela quer experimentar, ela quer provar, e para isso ela usa as mãos, né? A fase oral. Então, a mão, ela deu a sobrevivência para o homem. Depois que ele conseguiu apanhar as coisas, ele apanhava as frutas, quando ele já começou a ficar um pouco mais erecto, ele já conseguia apanhar as frutas baixas. As mãos ajudaram depois dele pegar a fruta mais alta, que é subindo na árvore, apanhar as mais altas. Com as mãos também, ele passou a tomar alguma coisa do outro. Se o outro apanhava, por exemplo, uma fruta, ele podia ir lá e pegar essa fruta do outro, tomar. Deu o primeiro gesto, então, de roubo, de posse, de meu. Ele é tomar do outro para ele. Então, quando ele fez esse gesto de apanhar do outro, o outro também quis apanhar dele. Então, com as mãos surgiu um outro gesto que ele deu na cara do outro. Então, as mãos a mão passou a ser um instrumento de uma comunicação dizendo, eu não gosto do que tu fez, né? Mas também com as mãos ele fez um carinho na pessoa que ele gosta, no filho. Com as mãos ele pegou a mulher pelo cabelo e levou para a caverna para acasalar. E com as mãos ele começou então a se comunicar. Se vocês notarem, a comunicação com o gesto surgiu antes do que a comunicação verbal. A primeira comunicação foi através das mãos, né? Você faz assim, faz tudo bem, bate no outro, faz um carinho, né? Então as mãos, elas foram as mãos como um instrumento de comunicação, primeira de comunicação. E é interessante que a comunicação com a mão é mais importante, ela é mais instintiva. Nós devemos levar mais em consideração a comunicação com a mão do que com a comunicação verbal. Se a gente tiver de optar por uma e outra, nós devemos ficar com a do gesto. Ela é mais verdadeira do que a oral. Vou dar um exemplo. O professor Rubens Romanelli, no livro O Primado do Espírito, aliás, um clássico, um livro extraordinário, ele conta de um caso de um mineirinho. Um mineirinho estava sentado na beira da estrada e lá viu o secretário de educação com o motorista no carro. E ele parou para perguntar para o mineirinho onde que ficava a tal escola que ele queria ir, né? E o sujeito então explicou para ele, é só seguir, o senhor está na estrada certa? O mineirinho falou, só seguir, o senhor está na estrada certa e dobrar a sua esquerda. Aí ele falou, tá bom, ele agradeceu e seguiu, mandou o motorista seguir. O motorista, mas é agora. Ele falou para dobrar a esquerda e apontou para a direita. Como é que a gente faz? A gente vira para a direita. Vira para porque o gesto é mais importante do que o que ele fala. Podemos virar para a direita que a gente vai chegar lá na escola. E dito e feito. Então, o gesto, ele passa a ter, então, um significado mais importante do que a fala. Tanto, então, que o Evangelho, ele usa as mãos para o gesto de abençoar. O gesto de abençoar. E também se usa as mãos
para o gesto de amaldiçoar. Tanto que tem uma frase da magia, né, que diz: a mesma mão que abençoa é a mesma mão que amaldiçoa. Porque nós temos o gesto, inclusive, do sacerdote. Eu já não sou sacerdote há muitas reencarnações, sabe, filho? Mas eu vou fazer aqui o gesto para vocês, e se não tiver muito bom, vocês vão me perdoar, porque... Mas ele faz assim, o gesto, com esses 2 dedos. E se o dia tivesse mais claro, vocês poderiam ver, infelizmente não vai dar. Infelizmente não vai dar, por causa da pouca claridade. Mas fazendo o gesto, depois vocês fazem na luminosidade esse gesto, e vocês vão ver o bode, a sombra, fazendo o bode. Por isso que a mão que abençoa é a mão que amaldiçoa. Porque você tem 2 tipos de passe. Você tem o passe de ativar, em que você dá energia para animar a pessoa, mas pode ser que a pessoa esteja muito elétrica, ela esteja se debatendo, e aí você pode dar um passe para tirar a energia, que André Luiz chama no nosso lar de passe de prostração, em que aqui eu estou interpretando com o amaldiçoa, porque você tira a energia do outro. Se você usa em termos de magia, como era o exemplo que nós estávamos dando, no sentido de prejudicar alguém, você tira a energia para enfraquecer o outro. Só que você pode usar isso como uma técnica de cura, não é? Se a pessoa está muito animada, você dá um passe nela para ela ficar mais tranquila. Eu me lembro disso com o Dr. César Burnier. O Dr. César esteve aqui em 1974, aqui em Franca, né? Com uma atividade junto com o Chico Xavier. Mas uma vez eu estava em Saquarema e o Dr. César foi convidado para fazer uma reunião de orientação para os médios. Terminou a palestra, os médios todos na mesa, e o Dr. César ficou dando orientação. E naquela orientação ele começou a identificar alguns espíritos, e quando ele identificou o espírito lá de uma determinada pessoa que acompanhava a moça, ela começou a chorar, e dizendo que era o tio dela, Dagoberto. É o meu tio Dagoberto que está aqui. E na hora que ela fala isso, ela fica muito emocionada, né? E começa a tremer, como se fosse fazer uma passagem, quer dizer, como se estivesse dando passagem para o espírito, né? Para o tio Dagoberto. Aí o César Burnier chegou para mim e falou assim: Jorge, vai lá dar um passe de prostração dela, faz um passo para acalmar. E eu não sabia como dar passo para acalmar, porque para mim passe, levanta a mão e ora, né? E pede para o outro ser ajudado. E eu não sabia como é que era. Eu olhei para ele e ele falou assim: levanta a mão e ora que os espíritos sabem. Então, eu achei muito interessante, quer dizer, você não precisa se preocupar com isso, que a espiritualidade sabe. Você chega lá e fica com um instrumento de boa vontade e vai dar certo. E foi assim que aconteceu. Só que na hora que eu estava fazendo o passe, ela começou a ficar mais calma, só que ela começou a gritar. Ela mais calma, mas gritar de felicidade. Porque na hora que eu fui dar o passe, caiu uma chuva de um cheiro fortíssimo de amendoim. E aí, então, ela falava mais alto. É o meu tio Dagoberto, ele tinha uma fábrica de empacotar amendoim. Mas eu quero dizer para vocês que eu não dei o passe para acalmar. A moça acalmou, ela não deu a passividade, quer dizer, ela não permitiu a incorporação, mas eu não sei como é que é a técnica. Mas o André Luiz explica que a espiritualidade sabe como você tira ou como você doa energia. Eu vou aproveitar e vou falar isso mais tecnicamente para vocês já. Eu só estou assim abrindo o terreno para mostrar que essas coisas estão lá no Evangelho, não é? Então uma pessoa estava doente como Lázaro, num processo de catalepsia há 4 dias, Jesus, o gesto foi o mesmo. Ele ergue as mãos, faz a sua oração e Lázaro sai do túmulo. É fácil a gente imaginar que aquele foi um passe de o quê? De ativar, de dar energia para reanimar. Fica claro? Trazer ânimo, trazer vida, vitalidade.
Quando chegavam daqueles endemoniados se batendo, que vinha todo amarrado em corrente, aí chegava perto de Jesus, ele ficava calmo, ao ponto das pessoas dizerem, quem é ele? Ao ponto de que os demônios obedecem a ele, não tem essa frase no Evangelho? Os demônios obedecem, e o sujeito ficava calmo. Você pode imaginar que o gesto era o mesmo, de erguer as mãos, mas a situação, o resultado era diferente do de Lázaro. Era o passo de prostração, de tirar a energia. Entenderam? Então, a espiritualidade, ela sabe como fazer. Evidentemente que quando você tem a técnica e pode e sabe fazer, é melhor, porque você passa a ser um colaborador da espiritualidade. Então, veja, se você não sabe, a espiritualidade faz. Mas se você pode saber, pode aprender e aprende, aí então a espiritualidade vai te ajudar. O processo fica mais fácil, né? Porque ela dá a nota, ela dá a nota e você faz a sinfonia, você prossegue. Para isso você precisa conhecer, principalmente quando você tem visão, tem mediunidade de evidência, em que você observa determinadas situações e pode então trabalhar ajudando corretamente, ou como diz André Luiz, fazendo a ajuda correta, porque ajudar, todo mundo pode ajudar, mas fazer a ajuda correta é fruto de um conhecimento, tá certo? É isso que eu vou querer mostrar aqui para vocês na figurinha que nós vamos desenhar ali e explicar. Pois não? É isso, a mesma coisa. Tá certo? Só que isso acontece assim, a necessidade que a gente mesmo está trabalhando. Eu até hoje não sei como é que faz isso. Por isso que foi o que o doutor César disse. Vai lá e tem a boa vontade que a espiritualidade faz. Só que quando você conhece e tem a evidência, porque o problema é que você só pode fazer isso se você, ou se a pessoa demonstra, né? Por exemplo, eu como psicólogo, eu diante de uma determinada informação da pessoa, ou diante dos gestos dela, das suas atitudes, posso saber como é que ela está e agir uma determinada terapia. A mesma coisa é a gente. Se eu sei que a pessoa está e consigo, inclusive, visualizar, eu já posso ser um colaborador. Eu vou ser um coparticipador junto com a espiritualidade, mais ativo. Tá certo? Mas por que eu fiz aqui essa abertura? Para a gente ficar na nossa cabeça, que mais importante do que tudo isso que eu vou falar aqui, o passe é simplesmente erguer as mãos e ter boa vontade para doar. E fazer tudo do gesto mais simples, não há necessidade de tocar na pessoa, e fazer com os gestos mais simples, da forma mais tranquila, mais serena, sem nada de tantas invencionistas que criaram por aí, que hoje nós já temos o passe balé, tem passe balé, passe escola de samba, passe evolução, passe... Isso tudo vai por aí. A única coisa, antes de eu entrar ali no assunto que eu queria falar, é sobre o autopasse. Você pode falar assim, mas se você é um sistema, para que serve o autopasse? Você pode dar um passe em você mesmo? Evidentemente que não há necessidade. A gente está acostumadíssimo a ver diante da prática do Brasil. O Brasil é um país riquíssimo de fenomenologia. E quando você entra, por exemplo, nos centros de Umbanda, que estão espalhados para tudo que é lado, a primeira coisa que o médium faz é dar passe nele mesmo. Então, nós temos que observar a prática. Não há necessidade de fazer o gesto, mas é comum. E isso é a coisa mais lógica que tem. O autopasse funciona. Eu acho só que nós não precisamos ficar fazendo aquele ritual necessariamente. Mas é lógico. E depois que eu falar isso, vocês vão dizer assim, é isso? Toda vez que você machuca, eu estou aqui, vocês estão vendo que estou com problema na coluna, né? Aí você faz assim, puxa, meu Deus, né? Aí você passa a mão ali na coluna, não fica melhor? Você sente melhor. Olha como é que fica aí. Sente melhor. Então, é autopasse, acabei de dar. Né? Você fez um machucado qualquer, você vai ali, coloca a mão, faz um carinho e tal, e você melhora. O que é? Isso é um autopasse. Eu estou dizendo que ficar fazendo os gestos, os rituais, é que passa depois a se construir exageros
que não são necessários. É sempre erguer as mãos e a boa vontade de fazer a troca do passe. Antes de eu entrar ainda no estudo, eu queria falar sobre o toque. Se é recomendado ou não o toque. Não se recomenda o toque. Não se recomenda, dado precisamente o preconceito e o problema sério que existe a nível das pessoas, do nível nosso de atraso espiritual, que envolve o problema sexual. Nós não sabemos quem é que está ali e qual é o preconceito dela, tá certo? E nosso também, evidentemente, né? Então não há necessidade de tocar. Mas se pudesse tocar, seria melhor com toque do que sem toque, é evidente, né? Existe toda uma doutrina psicológica canadense, né, que é a análise transacional, que é baseada no toque. E o quanto o toque faz bem, né? O toque é uma coisa maravilhosa. Então, quando você está conversando com a pessoa e você conhece a pessoa, tem intimidade, como é o seu filho, uma pessoa conhecida, eu chegar e fazer assim na Vera é uma coisa, eu chegar e fazer assim é uma outra que ela vai se sentir muito mais agradável. Evidentemente que como nós atendemos o público e dado toda essa dificuldade de relação para não ter nenhum problema, não se recomenda se ficar a fazer isso e tal, né? Mas a gente vê que não é assim que os médicos agem, que os enfermeiros agem, e quando você está com problema, vem a enfermeira e cuida de você e pega você no seu braço, e antes dela dar a injeção, ela dá aquele tapinha e passa o algodão, tudo aquilo ali é um agrado, e que fica muito gostoso e que a injeção já vai com muito mais facilidade. É o toque junto com o passe. Entenderam por que não é recomendado nos centros espíritas e por que nós temos que ter esse cuidado? É simplesmente dado ainda o problema de preconceito sexual. Eu me lembro que quando eu fui fazer um curso de análise transacional, ainda quero contar esse casinho para vocês, e como o toque é importante. O professor falou de todas as coisas, explicou a técnica do toque, do passe, e ele chegou e disse assim, quem quer sentir uma coisa gostosa? Eu, pumba, levantei a mão. Funcionário de recursos humanos, ele gosta sempre de participar das coisas, porque quando você participa, você aprende e nunca mais esquece. O melhor aprendizado é quando você passa pela experiência, né? Eu imediatamente levantei o dedo e fui lá. Ele falou assim, você vai virar de costas, vai fechar os olhos, vai relaxar e você vai sentir uma coisa boa. Nisso, ele estava com a mão no meu ombro e ele começa a me analisar. Passou a mão na minha cabeça, passou a mão no meu ombro, foi descendo pela minha coluna e eu comecei a já ficar meio tenso. Porque, inclusive, eu estava com os colegas da empresa ali, estava com um dos colegas, né? O Cláudio é muito bagunceiro, muito colega, muito... Eu falei, rapaz, esse cara me alisando o médico. Ele começou a me analisar, pulou para as minhas coxas, analisou as minhas coxas, depois passou a mão no meu bumbum. Aí eu fiquei muito tenso, eu não fiz nenhum gesto para ele tirar, para ele parar, era uma aula de psicologia, eu fiquei tenso, não aproveitei nada, me tranquei todo e fiquei ali firme. E acabou, ele disse, não, pode sentar. E eu sentei, e a aula era muito interessante, todo mundo ficava muito à vontade, sentado no chão, em almofadas, né? E eu sentei então no chão, estava ali tranquilo, repousando, já suado, suado, não olhava para a cara do Cláudio de jeito nenhum, eu ali naquela minha atenção, e ele perguntou para mim, e aí, o que você sentiu? Foi bom para você? E eu resolvi relatar a minha experiência verdadeiramente. Eu falei assim, não, doutor, foi péssimo. Ele disse, você não aproveitou? Eu falei, nada. Não aproveitei nada, eu fiquei tenso, preocupado. Ele ficou, então quer dizer que você ficou numa conversa interna com você mesmo, em vez de aproveitar a situação. Eu falei, foi. Eu fiquei lá dentro construindo meus mundos, fruto dos meus preconceitos, da nossa cultura, da nossa sociedade, e eu não me senti bem. Né? Principalmente quando você começou a passar a mão nas minhas costas, na minha perna, passou a mão no meu mundo. Ele falou, mas quem disse que foi eu? Aí eu falei, vamos passar o filme, e foi a moça mais bonita do curso. Aquela que eu espiritamente não olhava para ela.
Espiritamente eu não olhava, mas era mais bonito. Na hora que ele botou a mão, ele chamou, já tinha combinado, ela levantou, foi ela que fez. Eu vi na fita de vídeo, foi ela. Eu não aproveitei nada, achei péssimo. Achei péssimo. Eu falei, e aí, como você se sente agora? Eu achei péssimo, não aproveitei nada. Entenderam? Então, dada essa situação, eu acho que aqui fica claro, pela história, por que nós devemos evitar o toque, não só por nós, mas por quem nós estamos atendendo. Às vezes as pessoas vão ficar tão tensas que não vão aproveitar nada do passe. Então, erguer as mãos, fazer a oração, passe a isso é evangelho e não tem mais nenhum outro exemplo a não ser esse. Vamos para a técnica? Vamos lá. Como é que as coisas acontecem? Qual o efeito do passe na estrutura do corpo, né? Pronto. Esse é um corpo. Eu já contei que vocês podiam não acreditar que era um corpo. Então já estou dizendo que é um corpo. Está ali o corpo do sujeito, e a coluna dele, tá certo? A sua coluna. E aqui os chakras. Tá certo? Não preciso, posso já passar por cima, né? Acho que chakra todo mundo sabe. Vou pular capítulo 22 do livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, tá bom? Chegam, leia o capítulo 22, está resolvido. Então estão ali os chakras. Como que a coisa funciona? A gente se alimenta. E a gente passa por alimentos sólidos, alimentos líquidos. Nós recebemos também a luz solar, recebemos o calor, recebemos a eletricidade, recebemos também a energia, as ondas sonoras, recebemos também as ondas visuais, tá certo? Nós recebemos o magnetismo humano. Agora, quando eu fui ali fazer o carinho na Vera, o magnetismo humano, meu para com ela e dela para comigo. Magnetismo humano. Quando aqui nós demos um abraço e nos cumprimentamos, troca de magnetismo humano. Isso é comum. E é automático, tá certo? Eu estou aqui, ela está ali. Ela está carente e eu tenho energia, é automático. A energia sai, você não precisa nem estar querendo dar passe. Então, uma pessoa saudável visitar um hospital com boa vontade já deu passe. Entenderam? O ritual do passe em si é só para ajudar o doente a se concentrar, para ele receber mais o passe. Só em você visitar o hospital você já está dando passe. Você está saudável. Porque é automático a saída da tua energia para quem está carente. Por isso que você está, às vezes, numa reunião com amigos, batendo papo, num almoço, e de repente você começa a se sentir enfraquecido. Se está alguém ali necessitado, automaticamente vai a energia do seu magnetismo para ele, tá certo? Ou o contrário, dele para você. Isso é lei da natureza. Existe o magnetismo espiritual, eu quero fazer essa diferença, que são dos espíritos. Os espíritos estão aqui, nós somos cercados por uma nuvem de espíritos, e esses espíritos trocam energia conosco, nos dão passe, nos trazem as suas energias. E nós temos a energia que se convencionou chamar de prana, que é a energia que vem do Sol. A palavra prana, para fora, ana é respiração, então é um respirar para fora, quer dizer, um emanar da energia solar, que envolve toda a natureza, que ela é de uma quarta dimensão e ela não te penetra de fora para dentro.
Não é assim que a energia do prana, ou da vitalidade, o que a gente chama de energia vital, ela penetra. Como ela é de uma outra dimensão, ela vem externamente, mas ela surge de dentro. É complicado isso, não? Deixa eu tentar assim dar um exemplo. É como a água que a rosa apanha na natureza. Vem dentro dela. Ela apanha, mas vem por dentro dela. O prana também, ele está aqui, está por fora. Mas quando você observa ele dentro de você, te inundando, ele surge de dentro. Porque ele é de uma outra dimensão que envolve a sua. Você está cercado dessa quarta dimensão e cercado de prana. É a luz solar, a luz física, mas que nos atinge, né? Então é uma energia vital. Eu quis fazer a diferença dessa luz para essa, por ser uma energia vital. E por que a gente diz que ela vem do Sol? Isso é uma revelação espírita, inclusive, do Emmanuel. Emmanuel diz que o Sol é fonte de vida que nos sustenta. Ele não está falando só que é vida para a planta, não. Ele fala para os seres humanos, nós precisamos do Sol. Se não tivéssemos o Sol, a nossa vida nós não existimos. Então é vida no sentido de vitalidade. Ele te mantém. Tá certo? Oi. É isso que nós vamos falar aqui agora. Então, quando você está nesse processo de receber tudo isso daqui, e eu não quero falar só do prana, não. Quero falar de todas essas. Tudo isso aqui entra no teu organismo. Né? Você se alimenta, você bebe água, toma refrigerante, está tudo lá. Né? Você respira, você recebe luz, calor, eletricidade, ondas que estão aqui do rádio, daí eu botar ondas sonoras, a onda da televisão está passando por aqui, tá certo? O magnetismo humano, o magnetismo espiritual, está tudo. O prana faz uma interação também, e entra no organismo, o organismo tem que metabolizar isso tudo. Ele tem que trabalhar com todas essas energias. O chakra que cuida disso é esse daqui, ó. O esplênico, ele é fundamental, é o do baço. Ele é o chakra transformador das energias. Ele consegue pegar as energias, separar, mandar cada uma para o seu chakra certo, dar a finalidade a cada um, filtrar. Daí a importância da gente fazer caminhadas no sol. Quem dá passe, muito bom de manhã, dar uma volta, quando o sol respirar bem, passar por uma árvore, apanhar a energia dos pinheiros, das mangueiras. Pinheiro e mangueira, quem fala isso é a Narcisa, no livro Nosso Lar e no livro Os Mensageiros, tá certo? Então é bom apanhar essa energia, porque você vai estar mais carregado nas suas baterias para repassar. Agora, então, o chakra esplênico é ele que faz toda essa transformação da energia dessas substâncias aqui pelo corpo. Só que tem uma coisa, vamos falar aqui do alimento, que é mais fácil para a gente. Quando eu como, para eu me sentir bem, eu tenho que comer uma comida saudável. Primeiro. Segundo, quando eu como, a comida é feita a digestão, e eu não como, não é a carne que me alimenta, é a caloria dela. Tá certo? Não é a cenoura que me alimenta, é a caloria dela. Então, o organismo trabalha, desfaz, quebra as cadeias dos átomos, aquilo que não serve, ele vai eliminar, e o que serve, que são as calorias, ele vai distribuir para o corpo, que através do sangue, no movimento de cisto de ácido, vai passear por todo o seu organismo. Tá certo? Agora, como você elimina o que não serve, né? Você elimina através das fezes, elimina através da urina, assim também essa energia que passa pelo seu corpo, são essas calorias, você elimina por todos os seus poros. Em especial, você elimina pela pele, pelos olhos, pelas narinas, pela boca, né? E em grande quantidade, mas principalmente pelos poros. Pelos poros sai toda esta energia de todas elas. Não quero falar de nenhuma em particular, não. Todas saem pelos orifícios do organismo. Tá certo? Então, não só
podemos imaginar os orifícios comuns de secreção, como o da urina e o das fezes. Mas o orifício do todo o organismo são os poros. Então, ter os poros abertos é fundamental. Por isso que médico passista tem que tomar banho. Passar um sabãozinho, passar uma bucha, vai bom abrir os poros, que passa mais energia com mais facilidade, independente dele estar mais animado, né? Ora, então, essa energia ela passa por todo o organismo e pela corrente sanguínea, né? Passeia por todo o organismo e ela é eliminada. Eliminada assim, ó. Como ela é energia, ela sai em raios retos, formando um ângulo reto com o corpo, uma linha reta com o corpo. Isso significa que o que você está eliminando é saudável. Vamos explicar. Desculpa a gente estar falando assim no ABC, mas para a coisa ficar bem clara. O médico ele não olha para as fezes nossas e não sabe se a pessoa está bem de saúde ou não, pela urina, não é isso? Assim também, para mostrar se uma pessoa está bem de saúde, você pode olhar para a energia que sai do corpo dela, se tiver mediunidade, se ela estiver saindo assim retinha, reta, é porque ela está bem, tá saudável. Então, essa energia daqui é uma secreção. Ela está sendo expelida, mas está sendo expelida da forma correta, reta. Aí você fala assim, mas existe isso, o homem é assim, então é um porco-espinho? Um porco-espinho? Não é assim. Não é assim. Quando eu chego ali e vejo, como é o seu nome, princesa? Como é o seu nome? Mariana. Quando eu olho a Mariana, eu não consigo ver os fiapos do cabelo da Mariana. Eu vejo um conjunto. Ali o Marcos Faleiro está bem claro, olha lá. É um conjunto. Vocês estão vendo um fiapo em especial no Marcos Faleiro? A gente não vê. Não, é um exemplo. Vamos lá, olhem. Estão vendo algum fiapo em especial? Não. A gente vê um conjunto, não é assim? E essa é a mesma coisa aqui. Essa quantidade é tão grande desses raios de luz que você não vê assim feito um porco-espinho. Você vê um conjunto. É isso que é a aura. É isso aqui que é o duplo etéreo. Que é o duplo, esse que é a aura. Então essa energia ela sai do organismo, ela entra através da alimentação, por isso que é importante ter você, a sua alimentação vai refletir na aura. Comeu muita bobagem, bebeu muita bobagem, a aura não vai ficar legal, entendeu? Então tudo que entra no organismo, tudo, vou repetir, alimentos, a energia, sol, calor, as ondas, magnetismo humano que você recebe, por exemplo, no passe, a energia espiritual que os mentores estão dando, o prana ou obsessores, aqui nós temos uma positiva ou uma negativa, tudo isso que entra no organismo, tudo isso é metabolizado, passeia, e é muito comum, por exemplo, essa energia espiritual, ela é a base da mediunidade. Por isso que a mãe de todas as mediunidades é a mediunidade sensitiva, como fala Kardec no livro dos médiuns. E essa praticamente todo mundo tem. A gente chega na praia ou num clubinho lá com os amigos e fala assim, a vibração não está boa hoje, né? O sujeito ele já sente que a coisa não está boa. Ou pode estar muito bem. Quando você entra naquela sala de passe depois da palestra, você fala, nossa, que ambiente gostoso, né? Você se sente bem. Então, essa energia, ela entra pelo teu corpo, ela passeia por ele todo. O organismo absorve, é isso que te dá vida. É isso que se chama de energia vital. Por isso que a aura é a que te mantém. É ela que te dá vida, te dá tônus. E ela é fruto dessa saída dessa energia que passou por todo. Ela tem mais ou menos uns 10 dedos. Uns 10 dedos. A aura normal nas pessoas saudáveis. A aura normal nas pessoas saudáveis, a aura que eu quero dizer aqui é do duplo etérico, tá? Nós não estamos falando aqui ainda do corpo astral em si. Já nós vamos falar. Então, ela tem normalmente 10 dedos. 10 dedos. Um dia, os cientistas da NASA, vocês devem estar lembrados disso, vieram pesquisar o Chico Xavier, né? Aí mediram, tinha 10 metros.
Mas cada um tem o que merece, né? Cada um tem o que merece. Então, o comum nosso é uns 10 dedos, do Chico 10 metros. Por isso que existe um livro muito interessante, uma poesia, mas aqui está em forma de prosa, intitulado Buda, a Luz da Ásia. Podemos imaginar que a aura dele é do tamanho da Ásia. Já se o Chico tem 10 metros, ele tem a Ásia inteira. E Jesus disse, eu sou a luz do mundo. É a aura do mundo, olha que coisa. Mas aí eu já estou exagerando demais, né? Não estou exagerando com relação a Jesus, mas acho que eu já estou fugindo muito do tema, não, Felipe? Mas vamos voltar aqui para o nosso aqui, para os nossos 10 dedinhos. Então tá aqui, ó. Essa é a aura, só um segundo, princesa. Essa é a aura que ela envolve todo o organismo, tá bom? E ela não é assim, ó, como um porco-espinho, é aquele conjunto, é aquela luminosidade toda que envolve tudo. Quem faz a transformação é aqui o esplênico. Já já nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Pois não? Você tem uma sensibilidade, se você estiver conectado. É isso que eu quero falar. É isso que eu quando eu estava contando para ela. Eu disse o seguinte, você não sabe, que nem o doutor César falou para mim, vai lá, levanta a mão e pede a Jesus que vai dar certo. Caiu até cheiro de amendoim, entenderam? E eles resolvem. Mas se você sabe e pode ajudar, vai favorecer muito mais. Então você pode fazer a sua mediunidade e ir dilatando para você ser um coparticipador. Cada vez você vai ficar mais sensível. Por isso que eu digo, se você começa a se preparar para o passe, hoje é o meu dia de dar passe, terça-feira é o dia de dar passe. Então naquele dia eu vou providenciar uma melhor alimentação, se eu puder vou dar o meu passeio no sol, sem fanatismo, tá? Vou ficar agora no sol lá pegando cor, não é isso. Fazer o meu passeio no sol, ler o meu livro, me preparar, começar a botar a mente, a bateria, trazer coisas boas para aquele momento do passe que você vai ter a oportunidade de dar naquele dia. Cada vez você aplicando o passe, né, você vai ficando mais sensível, vai observando melhor. Com o passar do tempo, a vida é uma escola, tá certo? Puxa, você já vai estar com uma atenção, você vai olhar para o sujeitinho e falar assim, e junto com a espiritualidade, porque a boa vontade, você é cercado por uma nuvem de testemunho. Quando alguém diz sim aqui, a espiritualidade agarra o sujeito, porque é tão pouca gente que diz sim. Quando tem um que diz sim, tem essa boa vontade, junta, joga um bolo em cima do sujeito ali, né, de bons espíritos, que já começam já te dando aquela orientação. E cada vez você vai ficando mais sensível, vai percebendo isso. Tanto que você vê aqueles médios que dão passe já há muito tempo e com muita boa vontade, né? Você pode ir notando que cada vez ele vai se aperfeiçoando mais na técnica dele. Então vamos voltar aqui. Então essa energia, ela passeia pelo corpo todo e sai na forma de aura. Mas vamos supor que você está mal. Você está mal. Você está mal aqui, você tem um problema. Não vou botar problema cardíaco não, porque eu tive um infarto. Vamos botar aqui. Problema. Vamos dar outro exemplo, né, Felipe? Vamos botar aqui esse exemplo aqui, ó, do chakra gástrico, que fica no plexo solar e que cuida das emoções. Esse é bacana. Puxa, como as emoções são importantes na nossa vida. É o plexo solar, fica aqui no chakra gástrico. Por isso, quando você vai ter uma notícia ruim, você sente uma pontada no estômago, você não se sente bem, né? A pessoa está muito nervosa, ela tem úlcera, né? Tem dor no estômago, etc. É ali. Ela é a raiz da emoção. Aliás, a palavra compaixão vem da raiz de intestino. A palavra compaixão tem a mesma raiz no grego. O evangelho foi escrito no grego, né? Então, o mesmo radical da palavra compaixão é o mesmo radical da palavra intestino. Quando Jesus disse assim, naquele cego Bartimeu, que ele curou, né? E ele, tomado de compaixão, porque ele gritava, Senhor, filho de Davi, cura-me, Senhor. E a multidão, não atrapalhe o Senhor, não atrapalhe o Senhor. E ele continuou gritando, diz a passagem, Jesus, tomado de compaixão, disse, traga o meu servo aqui, o cego aqui. Aí o Bartimeu foi lá e foi curado. E quando é tomado de compaixão, é uma coisa que sentiu no intestino. Foi uma emoção,
fortíssima, chegou a se mexer no intestino. Quando você tem, assim, por exemplo, de um susto, ao ponto de mexer no intestino, tem pessoas até que liberam mesmo fezes, urina, de tão nervosa que fica. Tá certo? Então, ali ela cuida da emoção. Esse chakra, ele é importante. Dado o nosso nível espiritual, já pode ver como ele funciona. Então, uma pessoa está mal ali, come muita bobagem, está com uma úlcera, por exemplo, ou então por nervosismo, pelo estresse, está lá com uma úlcera. Está mal. Como é que vai estar a aura dela aqui? Em vez da aura estar, a gente não vê assim, eu já disse que o que a gente vê é o conjunto, não é isso? Mas só que em vez dela sair assim com linha reta, ela vai sair assim com linha curva. A energia sai fraca, entenderam? Em curva, fraquinha. E então, como você não vê a coisa, não é linha que você vê, o que você vê é o conjunto, como no exemplo que nós falamos do cabelo, ali aquele conjunto vai estar enfraquecido. É como se você pudesse ver a aura da pessoa brilhando, mas naquela região ali está meio opaco, está enfraquecido, está com uma coloração diferente. Porque vocês sabem que luz, cor é movimento. Tá certo? Vamos dar um exemplo aqui. Vem uma luz, a luz vai, bate no prisma e saem as 7 cores. Essas 7 cores nada mais são do que movimentos, vibrações diferentes da única luz que existe, que é invisível. Nunca ninguém viu a luz. Afinal, mas eu já vi um raio de luz. O que a gente viu foi a poeira. A luz bateu na poeira, brilha a poeira, a luz mesmo a gente nunca viu. Você vê a lâmpada, mas não vê a luz. Essa luz, ela bate no prisma e forma as cores. As cores nada mais são do que vibrações diferentes. Então, quando você está bem, forma a tua aura, lá com a tua vibração, com a tua luminosidade. Não é uma aura como a da irmã Clara, de 7 cores, maravilhosa, fruto do amor. Diz o mentor. Muito interessante isso lá no livro do André Luiz. Para resolver determinado problema, vamos chamar a irmã Clara. Aí ela fez a oração, veio aquela aura maravilhosa e disse assim: amor. É o máximo da perfeição, né? O amor é a manifestação de Deus. Deus é amor. Vamos falar mais ainda sobre isso. Mas ali onde que está enfraquecido, a vibração fica diferente, as ondas saem de ondas curtas para ondas longas. Isso é o estudo da grande síntese de Pietro Baldi. Sai de ondas curtas para ondas longas, baixa a frequência, baixo o potencial. As ondas longas formam então um brilho, uma coloração diferente. E a pessoa está mal ali. Então ela chega e diz lá no centro, né? Às vezes ela diz para você: não estou bem. Se ela diz: não estou bem, estou com dor no estômago, poxa, você vai, carrega a sua energia ali naquela região e bota a sua vontade para funcionar, para haver o quê? Uma troca de energia e ela ficar bem ali naquele momento. Tá certo? Porque ela está contando, eu tenho um problema no estômago. Agora, pode ser que você não saiba. E aí vem aquela coisa, você está dando passo, já com tanto tempo, pela sensibilidade, você não sabe porque a sua mão direciona ali para aquela região. E você dá passo ali, e muitas vezes a pessoa depois diz para você, quando acaba o passe, assim: puxa, eu estava realmente com problema naquela região, né? Ou então, essa sua sensibilidade é mediunicamente que a sua mão foi levada para ali. Ou então você tem visão. Quando você tem evidência, porque todos os estudos de chakra e aura, tudo isso é baseado na evidência. Tudo isso daqui que André Luiz nos passou, tudo e muito mais, está tirado das obras da Annie Besant e do Ed Bitter. Ele foi de lá e tirou. Inclusive, ele chega a citar ao pé da letra. Quando ele fala, inclusive, em corpo mental, ele chega a dizer assim: vou falar como está na linguagem dos homens da Terra, porque é o máximo que se pode falar, porque não tem palavras no vocabulário humano, está na página 25 do livro Evolução em Dois Mundos, para nós darmos prosseguimento no estudo.
Aí então tem aquela célebre passagem, quando o Chico Xavier recebeu a Evolução em Dois Mundos, ele foi chamado para fazer um bom jejum, ter uma boa alimentação, porque ele ia fazer um desdobramento para poder assistir umas aulas com a professora, com a doutora Anne Besant, para depois receber a Evolução em Dois Mundos, né? E assim foi aconteceu, como ele narra para o Pastorino, e o Pastorino escreve no seu livro. Ora, para o Carlos Pastorino. Pastorino é aquele do Minutos de Sabedoria, do Sabedoria do Evangelho. Mas, então, ali naquela região está enfraquecida. O que acontece? Quando você dá paz, você está mandando energia saudável, olha lá, ó, para aquela região. É como se fosse ali onde que está enfraquecido, você está fazendo como se fosse aquela bobina lá da bateria, quando o carro descarrega, você dá uma chupeta, não é isso? Então o carro pega. Então nada mais o passe é do que ali naquela região fraca do que uma chupeta. Né? Então você está dando recarregando aquela região. E o sujeito sente melhor. Agora, veja bem, você não curou ele. Você não curou ele. Porque ele tem um problema de úlcera lá, que é fruto do estresse dele. Porque ele está muito nervoso, muito agitado. Então ali o que você deu uma chupeta. Se você deixar o carro ligado mais uma vez e ouvir o rádio, já a bateria vai descarregar, não é assim? E você vai precisar de uma outra, até ter que tocar a bateria, né? Assim também ele vai receber aquele passe, mas daqui a pouco aquilo vai enfraquecer outra vez, porque ele não está bem. Então é aí que é o importante o passe ser depois da palestra, de preferência. De preferência o passe depois da palestra. Por quê? Ou então induzi-lo para assistir palestra. Porque é a palestra que vai dar para ele conhecimento, que vai dar para ele tranquilidade, que vai dar para ele entender melhor a vida, para ele botar a cabeça dele no lugar. Se o problema está ali porque ele gosta do mel, então o que vai acontecer? Se ele não diminuir a dosagem, ele vai continuar com o problema. Amanhã ele vai precisar de um passo. Agora, veja bem, no caso da bateria, você vai dando chupeta, mas chega numa hora que não dá mais jeito. Mesma coisa, se ele não cuidar daquela região, se ele não tomar o remédio devido, se ele não fizer um tratamento psicológico, se ele não parar de aquela tal situação que está gerando desequilíbrio ali, não vai ter passe mais que dê jeito. Entenderam? Por isso que é necessário a orientação. Passe sem orientação, tá certo? É aquele remédio sem médico. Depois você vai comprar um remédio, você consulta o seu médico primeiro. Então o passe também é assim, o médium passista, ele tem por essa obrigação de fazer essa consulta. E a primeira consulta é, olha meu amigo, você tem que assistir palestra, você tem que frequentar a casa espírita, você tem que ler. Bom, evidentemente que você pode recomendar ele ler obras da codificação, mas nesse caso não é o mais importante. Aí você fala assim, Jorge, agora você pirou de vez. Dizer que não é mais importante ler obra de codificação? Não, olha, veja, ele está mal. Nesse caso, né, se um problema é de bebida, um estresse e tal, o frequentar o centro espírita, na primeira fase, é muito mais abençoado do que ele ir para casa pegar um livro e ler. Ele vai continuar ainda muito nervoso, muito tenso em casa. O centro espírita é uma grande terapia. Primeiro, quando você passa pela porta, já é uma outra energia. Aqui quem manda é a espiritualidade. Tem o convívio das pessoas. Eu já falei dessa troca aqui no exemplo que eu estava dando para ela. É automático de energia. A pessoa que vai sentar do lado. É o orador que olha para a cara dele e passa um sorriso, né? É uma pessoa que vai cumprimentar, é um outro da secretaria que vai dar um papelzinho e vai apertar a mão dele, vai dizer volte sempre, é o outro que vai dar um abraço, etc. É esse convívio que é muito importante. E daí, na segunda, terceira sessão, induzi-lo a ler, evidentemente. Mas a frequência na casa espírita é o maior passe que se possa imaginar. Só entrar na casa espírita você já está recebendo um maior passe. O outro, naquele momento, é uma coisa que eu posso chamar de um passe mais ritualístico. Mais ritualístico. Por causa de quê? Porque a pessoa vai se concentrar mais, vai querer receber, etc. Ele faz muito sucesso, faz. Mas esse que está acontecendo aqui agora é o mais importante. Porque você está com
receptivo a um tema está aberto. Eu quero falar um pouquinho desses chakras todos para mostrar como é que a coisa funciona. Aqui nós temos o chakra genésico, que cuida da energia sexual, e a função dele, como sexo ele cria, porque ele cria a vida, ele como sexo também, ele cria tudo. A energia sexual é a base criadora da vida. Não existe nada que se crie sem energia sexual. Ninguém é brilhante se não tiver energia sexual. Ela é energia criadora. Ela é a base da evolução, ela é a base da vida. Daí dizer a toda a teoria, todas as ciências espiritualistas, que ela está enroscada aqui e que ela vai se desenroscando, como se fosse uma cobra, um fogo serpentino, é o Kundalini dos hindus, em que ele vai subindo pela coluna vertebral e vai despertando todos os chakras. Ele é energia criadora. É a base da vida. Os padres católicos, que tanto prejudicaram a humanidade com seus desequilíbrios sexuais, com suas proibições, condenações e pecados, eles sabiam que ela era fundamental. Houve uma fase, na época de um papa chamado Bento V, 15º, em que ele impôs uma situação muito interessante na igreja, sui generis, eu posso dizer cômica e trágica. E eu só vou contar aqui para você, porque nós estamos num grupo aberto, muito atento, só para a gente ver como que ele é importante como criador e como se perturbou o sexo através da história. Todo jovem que queria entrar para a igreja, eles achavam que o jovem tinha de ter energia sexual, senão ele não seria um criativo. E ele tinha de se masturbar na frente de uma autoridade eclesiástica para provar que ele tinha energia sexual. Era uma situação constrangedora, mas era o método da psicologia ignorante e bruta da época de se saber se a pessoa tinha energia sexual. Então, ela é a base construtora da vida. André Luiz chega a falar no livro Evolução em Dois Mundos que o último chakra a se desfazer no carreira evolutiva é o chakra genésico. Daí o cuidado, o carinho e a atenção que nós devemos de ter para com o sexo e para com esse chakra. É o último a se desfazer no carreira evolutiva. Ele é a base da criação, em todos os sentidos. Depois nós temos o esplênido, que nós já falamos, é o que transforma toda a energia que entra no corpo. Depois nós temos o duplexo solar, que é o que cuida das emoções. Depois nós temos o cardíaco, que cuida da vontade. É a sede do amor, da caridade, de todos os sentimentos, inclusive do ódio, que vai afetar aqui o plexo solar. Nós temos aqui o chakra laríngeo. O laríngeo, ele cuida de toda a comunicação, né? Da fala, o instrumento abençoado que permite nos comunicar. É o da palavra. Nós temos aqui o frontal, o chakra frontal que fica entre o cerebral, frontal ou cerebral, que fica na hipófise, entre as sobrancelhas, e que os orientais chamam de terceiro olho. E por último nós temos o chakra coronário, ou como os indianos chamam, muito bacana, boca de Shiva. Shiva é um dos deuses da mitologia indiana, né, hindu, é um dos deuses da mitologia hindu, que eles têm na concepção deles o Deus encarnado. O Deus encarnado é o Shiva. E é um interessante que esse é o mesmo conceito usado no Evangelho. Jesus fala, está lá em João, no capítulo 10, versículo 34. Vós sois deuses, não está nas vossas escrituras, ele ainda chega a dizer assim, e as vossas escrituras não podem falhar. Quer dizer, Jesus disse que está nas escrituras, disse que não tem falha, é certo. Vós sois deuses. Aí a gente vai lá nas escrituras, está no Salmo de Asaf, no capítulo 82, versículo 6. Vós sois deuses. Então é Deus nesse sentido de encarnado, de espírito encarnado, porque nós somos espíritos divinos, nós somos da substância divina. E aí esta boca aberta, a boca de Shiva, a boca aberta. Daí eu falar das mãos, que eu estava contando a história das mãos.
As mãos, ela passará no terceiro milênio a ser, diz Pietro Baldi, uma antena psíquica. Não só uma antena para projetar, para enviar para as pessoas, mas para receber. Tá certo? É aquelas conchazinhas lá do Congresso. Uma para baixo, outra para cima, né? Então as mãos... Gente, lá, abre. Então as mãos dando e recebendo. Diz Pietro Baldi que as mãos, então, elas vão se transformar em antenas psíquicas para distribuir e para captar. Ora, esses chakras, então, cada um realiza a sua função. Um tem a função sexual, outro tem a função de transformar a energia, outro cuida da emoção, o cardíaco cuida da vontade, né? O laríngeo cuida da comunicação, o cerebral cuida da inteligência, da relação do conhecimento, e o coronário é o da espiritualidade. É por isso que eles falam da boca de Shiva. A boca tem que ficar aberta, daí a Jesus dizer orar sempre e nunca deixar de orar, porque a palavra orar vem do latim, oris quer dizer abrir a boca, e aquela boca ali, tanto que quem vai ser o orador, quem vai abrir a boca, né? Então aquela boca que a gente tem que abrir, é a boca, orar sempre e nunca deixar de orar. Como a palavra orar quer dizer abrir a boca, é só você traduzir, abrir sempre a boca e nunca deixeis de abri-la. Então esse abrir sempre a boca tá receptivo para a espiritualidade, para você ser derramado das bênçãos divinas. Por isso que ali é o chakra espiritual. E a gente vê na cabeça do Buda, de algumas estátuas de Buda na Índia, uma espécie de um cebolão na cabeça dele, para dizer que aquilo chegava a estar alta a cabeça do sujeito, porque tinha um chakra coronário tão grande que a cabeça dele chegava a ser inchada. E linda imagem, são imagens maravilhosas. Como o Buda gordo não tem nada a ver, Buda era mendigo, igual Francisco de Assis. Mas por que eles botam um gordo? É uma imagem também muito bonita para falar de prosperidade. Prosperidade, né? Riqueza. E a riqueza maior que ele tinha, que era a riqueza espiritual, né? E os santos colocam essa aura na cabeça dos santos, esse halo na cabeça dos santos, que representa ali o chakra coronário. Então é essa parte aberta, luminosa, em que você recebe o espiritual. Por isso que mais importante do que o chakra laríngeo é o coronário. Por isso que a palavra é de prata, e a cor, inclusive, do chakra laríngeo é prata. A palavra é de prata, mas o silêncio, para você se abrir espiritualmente, é de ouro. Por isso que o chakra coronário ele tem uma luz amarela intensa, que é a luz da espiritualidade maior. Dourada, tá certo? Então a palavra é de prata. Até a percepção humana já coloca bem, dada a cor. Então, fechando aqui os chakras com o evangelho, como você, inspirada, pediu para a gente falar de passe evangelho, a gente chega ali, nós podemos fechar com o Pai Nosso. Olhem bem. O primeiro chakra, o do alto da cabeça, é a primeira frase. O Pai Nosso são 7 frases. É a primeira frase. Pai Nosso que estás nos céus. É lá no céu, no mais alto, né? É que fica o Pai, é que fica a boca de Shiva, é que fica o Deus encarnado, é a sede maior da espiritualidade. Pai Nosso que estás nos céus. Santificado seja o vosso nome. Então, o nome de Deus tem que ser santificado. O que é um nome? A palavra nome quer dizer manifestação externa da essência interna. Nome é tudo que é a manifestação externa da essência interna. Qual é a manifestação externa de Deus? É tudo que existe. Tudo que existe tem que ser amado, respeitado. E você só consegue amar tudo, reino mineral, vegetal, animal, amar o homem, ou amar o homem nas suas diferentes formas, na forma de raça, sem preconceito de raça, sem preconceito de credo, sem preconceito de cor, sem preconceito de sexo. Quando você consegue fazer isso e ter em todos uma irmandade, uma unificação, é porque você compreendeu. E você só compreende porque você está com um chakra intelectual, um chakra do conhecimento intuitivo,
para mostrar que tem essa unidade com todos. Aí você pode amar toda a natureza e reconhecer em todos a irmandade. Esse é o chakra da ecologia, porque quando você diz santificado seja o vosso nome, e você acha que toda a natureza, mineral, vegetal, animal, homem, anjo, tudo que existe tem que ser amado, santificado, respeitado, você tem que tratar bem, é o princípio da ecologia. Por isso que é a intuição, é o chakra da intuição, em que vê a irmandade e a unidade em tudo. Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, que é o chakra laríngeo. O reino é onde que as pessoas convivem, onde que as pessoas estão. E o meio de relação no reino, que a gente pede para que esse reino aconteça, é através da comunicação. É através da comunicação em que eu reconheço o outro, que eu falo com o outro, que eu troco informações, que eu troco experiências, que eu me alimento, que a gente tem aquela conversa fraterna, gostosa, que diz Jesus que a gente tem que inclusive reunir e fazer essa troca, fazer isso em minha memória, em meu nome, almoçar junto. É uma beleza almoçar, adoro, Felipe. Almoçar, jantar e ficar com o outro e bater um papo, naquela relação gostosa. Isso é amizade, isso é chakra laríngeo, o chakra da comunicação, é o chakra do marketing. Venha a nós o vosso reino, fazer que esse reino de paz, de fraternidade, de boa relação entre todos aconteça, né? Depois, seja feita a tua vontade aqui na terra como nos céus, é o chakra da vontade que está no coração, é da submissão. Daí dizer a passagem, Jesus lia no coração dos homens, naquela conversa com os fariseus que duvidavam que Jesus tinha curado o homem lá, né? Então ele lia no coração. Pelo coração você pode estar manifestando o amor ou o ódio. Não adianta encobrir para a espiritualidade. Aqui é o chakra da vontade. Aqui é aquele chakra que Jesus disse do coração lá no Getsemane, no Monte das Oliveiras, que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. É o chakra então da submissão, do amor, da caridade. Aqui é o chakra espírita, do fora da caridade não há salvação. Depois nós temos o chakra do plexo solar, né? No chakra do plexo solar, o chakra gástrico, é o chakra da emoção, é o chakra da posse. Aí não na frase do Pai Nosso, é o pão nosso de cada dia nos dai hoje. É o pão que você quer e que as pessoas só interpretam como pão material. Mas a expressão lá no grego é o pão sobre substancial me dai hoje, porque é mais do que o pão espiritual, mas é antes de tudo esse pão espiritual, é o prana, é a energia que você precisa para estar bem, para estar disposto, para se relacionar, para estar saudável. Mas esse é o chakra da posse, daí é ali que está a virtude evangélica da renúncia. Ali está a virtude evangélica da renúncia. Não saiba a vossa mão esquerda o que fez a direita. Quem quiser ser meu discípulo, nega tudo, vende tudo que tem, dá aos pobres. Quem quiser me seguir, carrega a sua cruz, renuncia a tudo que tem e me segue. Romper essa ideia de meu. Aqui é a ideia de meu, né? De seu, de trazer para você, de agarrar. Então você tem que liberar para se sentir mais saudável, né? Então é o pão nosso de cada dia nos dai hoje, mas é mais do que o pão físico, é o pão espiritual. Há uma passagem muito interessante que os sujeitos comeram pão, comeram, e ficaram tomando conta do barco, porque Jesus foi orar e eles não iam orar, porque orar dá trabalho, ainda mais quando você come aquilo tudo, está pesado. Ele foi lá no alto do monte, subiu um monte depois de comer, não é bom. Então Jesus foi e eles ficaram tomando conta do barco, porque ele vai sair pelo barco. Então basta ficar de olho no barco, estou bem, porque esse cara multiplica pão, é bom ficar do lado dele. Esse cara é legal. E ficaram ali tomando conta, só que Jesus resolveu andar sobre as águas. E atravessou andando de noite, né? Aquela passagem que ele encontrou Pedro andou também e tal. E no outro dia, nada dele descer, os caras pegaram o barco e foram atrás, encontraram Jesus do outro lado. E perguntaram, Senhor, como chegaste aqui? Mas antes de Jesus responder, eles também não estavam muito interessados. De manhã cedo, aquele cafezinho bom que o cara quer comer, né? De manhã. Ele falou, Senhor, queremos pão. Não, então nem... Como chegaste aqui? Quando Jesus respondeu, não dá nem tempo, queremos pão. Também não estavam muito interessados, né? E Jesus, então, deu um passo para frente e disse, eu sou o pão vivo que desceu dos céus. Aí eles deram um passo para trás e disseram, ele é louco. Como é que nós vamos te comer? E eles viraram as costas e foram embora. E Jesus vira para os apóstolos e fala assim, e vocês vão me deixar também?
E Pedro fala uma palavra fantástica. Ali o chakra da emoção, o Pedro que é todo emotivo, ele fala uma coisa fantástica. Para onde vamos, Senhor, se tu tens a palavra de vida eterna? Lindo, né? Tens a palavra de vida. É vida. Então é mais do que o pão material. É esse pão vivo. Por isso que ele diz, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu multiplico hoje o pão físico para você comer. Mas amanhã você tem que trabalhar e conseguir o teu pão. Aquele pão espiritual que eu quero te dar sempre. Então quando você consegue fazer a troca da posse pela da espiritualidade, de querer Cristo, esse chakra, esse plexo solar brilha, e ali ele passa a ser um plexo solar, passa a ser um sol. Por enquanto que foi egoísta, não é um plexo solar, é um plexo lunar, em que a luz não é própria, é dos outros. Ele vive roubando coisas da natureza, vive apanhando coisas que ele acha que é dele, que é posse, como a lua acha que a luz é dela e é do sol. Quando ele começa a dar dele mesmo e receber dessa energia espiritual, ali passa a ser um plexo solar, que a luz sai dele em benefício de todos. Ele irradia a luminosidade. Ele passa do meu para o nós. Entenderam? No Evangelho? Depois nós temos o chakra esplênico, que é o chakra da transformação. O semeador saiu a semear a sua semente. Ele foi colocando a sua semente. E essa semente tem que ser uma semente boa. Em Lucas, há uma passagem fantástica no Evangelho de Lucas, quando ele falando de Jesus, ele diz assim, é Lucas quem fala de Jesus. Ele diz, olha que interpretação. Ele falava palavras cheias de amor. Aí quando a gente vai lá no original grego para pegar a palavra cheia, para entender o que é isso, cheia, cheia é a tradução que está aqui em português, né? Mas qual é a palavra que está lá? A palavra é embrulho, em pacote, embrulhado. Olha que coisa linda, as palavras de Jesus eram embrulhadas, empacotadas de amor. Então vamos falar aqui a palavra de Jesus, vamos lá. A palavra de Jesus vou trazer o Sermão do Monte para vocês. Bem-aventurados pobres de espírito. Jesus falou isso? Falou ou não? Falou ou não falou? Falou. Falou? Falou. Eu falei também? Falei ou não falei? Falamos a mesma coisa, eu e Jesus? Ô meu, que medo que vocês estão. Falamos a mesma coisa. A mesma frase que Jesus falou, eu falei também? Falamos. Foi o mesmo evangelho? Foi. Foi. Mesma coisa. Só tem uma diferença. Ele falava, a palavra que saía, a mesma coisa que eu falo. Bem-aventurados, pobres de espírito, ele falava de tal forma que as palavras saíam empacotadas de amor. Quem estuda a física quântica sabe o que é uma energia. A energia está quantificada, é um pacote de energia. Quando chega lá no outro, ela chega fazendo um efeito. Por isso que tinham 5.000 pessoas, não precisava de microfone, ouviu? Não precisava de microfone, pessoas de línguas diferentes, cada um entendia perfeitamente o que Jesus falava. E ele não estava usando o fenômeno de xenoglosia, de falar em várias línguas, mas cada um compreendia perfeitamente, apesar de estarem em línguas diferentes. A palavra era mais do que o ato da palavra, o som era o pacote de energia que ia, ela ia embrulhada em amor. Então o semeador saiu a semear sua semente, a energia entra pelo corpo e ela sai semeando. Se você manda para cá semente boa, energia boa, coisas boas, se alimenta bem e traz boa energia, toma bom passe, etc. Essa energia que você vai mandar para o corpo vai ser coisa boa. E na hora de multiplicar a aura, como diz a parábola do semeador, dá trigo de 30 por 1, 1 por 30, 60 ou 100. Depende da quantidade de energia, dessa energia, desse pacote de energia que você vai mandar para o teu corpo. E depois aqui a energia sexual. Aí vem a frase, né? Eu estava analisando do Pai Nosso, né? Aqui é o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. É bem a troca, né? Eu perdoo o próximo e Deus me perdoa do karma de eu ter um ódio com alguém. E eu conseguindo fazer essa troca, essa transubstancialização, trocando o ódio pelo amor, é o que o plexo solar faz. Ele pega todas as formas de energia e troca.
É a carta 14 do tarô. Quem chega em casa pega o seu baralho de tarô, quem tem, dá uma olhada na carta 14, ela é maravilhosa. A carta da temperança. Aparece uma mulher muito simples e singela, com 2 vasos na mão, um de prata e o outro de ouro. E ela joga a substância do de prata no de ouro, e a substância vai se transformando em doirado e vai caindo num vaso melhor. Assim, toda a substância que entra na vida, tudo chega no plexo solar, e se você estiver bem da mente, for um Shiva, for realmente um Deus, uma pessoa centrada, essa energia vai ser transformada na coisa boa, até a maior transformação que você tem que fazer, que é a virtude mais importante, que é do perdão. Transformar o ódio em amor. Perdoar sempre, 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 sempre. Por isso a frase, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E por último, o chakra genésico, que é um chakra tão abençoado, que é o chakra da criação. Através dele nós temos o nome de mãe, nós temos a reencarnação, nós temos a bênção do lar, nós temos a fraternidade, nós temos todo o processo de criação, e o homem perverte tudo, desequilibra tudo. Por isso a frase, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. O problema não é a tentação, a provação que o sexo faz. O problema é cair quando você é tentado. É o mal que você traz dentro de você mesmo. Quando você já traz o mal e está desequilibrado sexualmente, é uma situação constrangedora. Um desequilibrado, um maníaco sexual. Ele sofre e ele não consegue criar nada, porque ele desperdiça todos os seus valores e ele é sugado por ele mesmo, por quem o cerca e pelos vampiros espirituais que roubam esta maravilha de energia criativa. Essa expressão vampiro, essa palavra é do André Luiz. Então, roubam esta energia dele porque ele não consegue criar em plano maior, no campo do amor. E nós sabemos que o sexo ele é tão abençoado quanto uma oração à Virgem Maria. Fazer sexo com amor é como se estivesse orando para Maria. Ele é tão abençoado. Aí você fala, mas que loucura que você está falando? Não. Simplesmente é que o homem ouviu tão mal, através da história, que sexo é coisa feia, perturbar. Feia é guerra. Feia é tacar bomba no outro, feia é dar soco no outro. Mas quando você enlaça o outro em nome do amor, em nome do beijo, em nome da fraternidade, de um carinho, de um cafuné, num mundo tão cruel como o nosso, é uma coisa abençoada. Contanto que você faça com critério, com responsabilidade e com amor. Daí dizer, André Luiz, que quando há sexo, aquele ambiente se transforma num santuário. E o ambiente é inviolável num halo de luz cercado pela espiritualidade. Evidentemente, quando há amor, quando há vontade de estar junto, quando há bons princípios. Quando não há nada disso, você cai em tentação. É a passagem da Dutra. E que daí dizer Jesus, vai e não erre mais, vai e não peques mais, não comete mais desatino, porque o problema não é o sexo, o problema é o sexo desvirtuado, sem critério, onde que você perde energias que a vida te deu para você se recriar e se refazer. É tão bom quando você tem uma amada e consegue com ela passar momentos de carinho. Se você está desempregado, no outro dia você continua desempregado. Mas que bom ter alguém que você amou, que recebeu um cafuné, que trocou energias ativas e receptivas, e amanhã você vai ter uma coragem para ir buscar e ir para a vida, construir, realizar as suas provações e chegar a um bom termo. Tudo depende da gente. Por isso que o problema não está em ser tentado, está em ouvir o mal dentro da gente, em desvirtuar a energia. Aí vocês têm um exemplo do Pai Nosso, através dos chakras, e da importância da oração. Por isso, quando você vai tomar o passe, é bom você estar orando. E é interessante tomar o passe até mesmo pensando, agora não vamos ficar doidão não, hein? Mas tomar um passe pensando no Pai Nosso. Aí então você está recebendo o passe ali, você médio, pode dar uma carga de energia no coronário, no cerebral, no frontal, no laríngeo, em todos os chakras da pessoa, sem toque, como já estavam dizendo, ele fazer uma passagem, o que a gente chama assim, en passant. E aí já estão ali aqueles pontos, já sabe o que ele significa, vai você mentalizando, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, etc, etc, etc. Tá certo? E o outro também está recebendo o passe, ele pode ir pensando na oração e construindo os seus valores. E se naquele momento ele está mais desagradável na garganta, com problema, está com problema no estômago, seja lá onde que for, aí o médium dá mais uma carga, a tal da chupeta, mais naquela região.
para recarregar aquela bateria. Mas sabe que como se você toma um remédio para dor de dente, e a dor de dente passa, mas depois você vai ter ela outra vez, você tem que procurar o dentista para cuidar do canal da cárie, assim também o passe não resolve. Por isso que você precisa de passe e acaba ficando viciado no tal do papa-passe, que é um mal, igual o papa-hóstia. Então, o que você tem que fazer é aprender frequentando a casa espírita, através das palestras, depois dos bons livros, para depois entender. Esse é o mais importante de tudo que eu vou falar aqui na palestra. Entender, verdadeiramente entender, que faz muito mais bem à saúde, é muito melhor para a saúde, é muito mais prazeroso dar passe do que tomar passe. Muita paz, eu estou à disposição das perguntas, tá? Perfeito. O freio calor nada mais é do que isso. A energia ativa, ela esquenta. A energia receptiva, que retira, é fria. Tudo é dual. Lá naquelas ondas, né? Então depende de quando você está dando passe, se a pessoa está precisando de passe para ser ativada, é energia calorífica. Daí o calor que passa pelo sangue, né? E que o amor, que o sexo distribui por todo o organismo. Você precisa ser ativado, tá certo? Ninguém pode fazer relacionamento sexual frio, sem graça, paradão. Não consegue. Então você precisa de calor para ativar. Então o calor, ele ativa o organismo. O médium também, ele está dando para estar ativando. O outro que está recebendo está precisando de energia ativa. E você tem de como retirar também, para esfriar a relação, para diminuir a vibração do outro. Né? Se o outro está muito tenso, está muito agitado, não passe para ele ficar mais agitado. Você tem que acalmá-lo, é um passo para acalmar, para tranquilizar. Então é bom o frio. Essa técnica é com o Felipe. Nós estamos com problema de horário, então o pessoal não passa agora 10 horas. Mas a gente faz uma pergunta. Você já leu alguma coisa, sabe alguma coisa sobre o passe do sopro? Então, é isso que está ligado ao frio e ao calor. E é claro, quando você faz assim, ó, tá quente. Quando você faz assim, tá frio. Tá certo? Agora imagina, quer que eu faça isso com você? Não? É ruim, né? É desagradável. Imagina eu chegar agora na pessoa e falar, ou então, dá um sopro. Nós não podemos usar essa técnica. A melhor técnica, melhor do que o passe, é a do sopro. É o passe do sopro. Ela é melhor do que a da mão. Porque a maior quantidade de energia que sai é pela boca. Daí as fotos que a gente tem de materializações e tal, aquela quantidade de ectoplasma sai da boca. André Luiz tem um capítulo específico no livro Nosso Lar sobre o sopro. No livro Os Mensageiros, sobre o sopro. A melhor é o do sopro. Lá a gente encontra nas pirâmides os sacerdotes egípcios também com essa técnica, com a boca fechada, com a boca aberta, fazendo a técnica do sopro. Mas André Luiz deixa bem claro que não recomenda na casa espírita. Está lá escrito. Por que ele não recomenda? Porque nós não nos alimentamos bem, nós não comemos bem, nós fumamos, e se você não fuma, seus colegas de trabalho fumam, e então é uma quantidade de energia que não é muito filtrada, ela é direta em cima do outro, fora o bafo. O bafo, entendeu? Falta de colinos, aquele sorriso colino, então está faltando. Então, por causa disso, não é recomendado o passe. Pelo nosso tipo de alimentação, por causa do tipo da vida que a gente leva e porque as pessoas ainda estão cheias de preconceitos também em receber uma baforada. Você não tem intimidade com a pessoa, então não é recomendado, simplesmente por causa disso. Está lá no livro Os Mensageiros de André Luiz, tá bem? Muita paz. Obrigado pelo carinho.